Alô, irmãos e irmãs, estamos retornando para a nossa segunda palestra nessa noite. Eu quero apresentar a vocês o pastor Elias Guimarães. Pastor, venha. Elias é um amigo também que eu conheci alguns anos atrás, quando ele fazia um curso onde eu era professor, na área de exegese bíblica. E de lá para cá nos tornamos muito amigos. Depois que eu voltei para Brasília, Deus nos permitiu reencontrarmos-nos e fazermos uma caminhada aí juntos. Elias ele, sua esposa e a igreja dele, um dos grandes incentivadores do ministério da CEBI. E somos muito gratos a Deus pela vida dele. Ele teve a oportunidade da parte de Deus de fazer o primeiro mestrado dele em filosofia na Universidade de Brasília, na UNB. Sua dissertação de mestrado foi concentrada na questão da vontade em Santo Agostinho, o problema da vontade em Santo Agostinho. E agora, recentemente, ele terminou o mestrado dele em aconselhamento bíblico pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. E o que você vai ouvir nessa noite é um resumo da dissertação de mestrado do pastor Elias, que versou sobre o problema da depressão e os salmos. Um assunto muito rico e que está sendo lançado agora pela CEBI, o livro dele, A Depressão, e como os salmos podem ajudar a pessoa com a depressão. Você recebeu no grupo agora há pouco a divulgação. Esse livro está com uma promoção de 50% no pré-lançamento, tá? Até 31 de julho. Por que até 31 de julho? Porque o livro só sairá da gráfica no mês de julho. Então, por isso, você está recebendo esse desconto, tá? E em julho é quando será enviado. Porém, naquela divulgação faltou um detalhe, o frete. Se você não é de Brasília, precisa acrescentar R$15 de frete. Se é de Brasília e for pegar em um dos pontos da CEBI, então não precisa pagar o frete, tá certo? Então, é com muita alegria que eu vou passar a palavra ao pastor Elias, nossa gratidão por ele ter aceitado o nosso convite para nos trazer essa palestra, e vamos orar, pedindo a bênção de Deus sobre ele, para este momento. Então vamos orar. Deus, muito obrigado pela vida do meu irmão, pastor Elias. Obrigado pela capacitação que o Senhor tem dado ao teu filho nestes anos, pelo ministério que ele tem desenvolvido como pastor, como conselheiro. E pedimos que o Senhor agora abençoe a sua vida para nos instruir, mediante aquilo que o Senhor mesmo tem ensinado a ele, principalmente nesse trabalho que ele desenvolveu durante seu mestrado. Dê-nos a tua bênção, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ricardo, eu te mandei aí no WhatsApp, hein? Obrigado. Meus irmãos, quero agradecer ao pastor Ayrton e à CEBI por estar aqui, podendo repartir um pouco de, acho que uns 4 anos de pesquisa. Então, assim, o Ayrton, como já falou, é meu amigo, A gente se encontrou em 2003, ali ele me deu aula no mestrado, é um mestrado que eu não concluí, aí depois eu encontrei o Ayrton em 2013. De lá para cá a gente tem tido mais contato, que ele está em Brasília. Mas é um prazer muito grande você que está participando desta conferência, é um privilégio grande de poder ter temas tão importantes e ricos para a sua vida como cristão e também para o investimento no seu ministério. Então espero que ao final aqui você possa ter mais uma orientação, um enriquecimento para a sua vida, em primeiro lugar como servo de Deus, serva de Deus, e também para o seu ministério junto à sua igreja, onde você estiver, que Deus possa te abençoar. Então,
Você vai ter aí os slides, vão estar sendo passados, e nós vamos caminhar. Eu vou caminhar exatamente na estruturação do livro, tá? Então, a estruturação do livro, nós vamos caminhar, são 5 capítulos. Veja, igual o pastor Ayrton falou, essa foi uma adaptação de uma pesquisa de mestrado que eu fiz. E é interessante porque na minha pesquisa bibliográfica eu não vi no Brasil nem fora, então é algo assim bem interessante. Até conversando com um orientador, outro lá do André Jemp, ele falando que também não tem livro de provérbios, né? Então fica aí quem quiser pesquisar nesta área, tem um campo muito amplo. Então vamos lá, passando aí a depressão superando através dos salmos. Vamos lá, pode passar o... Então, Salmo 42, versos 5 e 11, esse salmo ele me impacta bastante. E há anos que eu sou impactado por esse salmo. Por quê? Porque no verso 5 e no verso 11, que é o marcador desse salmo, o salmista, você pode ler depois do Salmo 42, e o 43, alguns estudiosos dizem que é uma extensão. É um salmo só, porque trata da mesma coisa, tem o mesmo marcador também no 43. O salmista diz assim, no 5 e no 11, por que você está abatido, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então, esse salmo eu vou falar lá no capítulo 5, eu vou descer mais um pouco, porque tem coisas ricas, mas... Vamos passar para nós chegarmos até o Salmo, pode passar, nós chegarmos até esse Salmo no capítulo 5, nós vamos passar, a partir do capítulo 1, nós temos a introdução, nessa introdução do livro, eu falo sobre o termo depressão, que já é usado ao longo dos anos, sendo que não é usado com essa palavra é de cunho novo, aproximadamente do século XIX, tá? Já tem alguma coisa sendo falada desde o século XVII, mas em dados assim médicos, em dados já do início da psiquiatria, você já vai ouvir falar sobre depressão com essa grafia, com esse vocábulo. Mas veja, nós vamos acompanhar que o que significa o vocábulo já é falado desde a história da humanidade. E nós vamos ver isso sobejamente nas Escrituras. E principalmente no livro dos Salmos. Então esse termo, ele é um termo relativamente novo, mas o que ele significa não tem nada de novo, porque o homem sempre vai passar por essas dificuldades, tristezas, angústias, e nós vamos, no decorrer da exposição aqui do livro, você vai notar isso, inclusive com a minha vida. Pode passar. O objetivo geral do livro é utilizar o livro dos Salmos no aconselhamento de pessoas em estado de depressão. Então, a aplicação do livro dos Salmos. Pode passar. Os objetivos específicos compõem os capítulos. Primeiro, mostrar a identificação pessoal com os que sofrem de depressão, que eu vou estar falando do meu testemunho, que eu tive uma experiência... por um lado não boa, mas por outro boa, porque eu estou aqui hoje, né? Eu posso falar para vocês. A segunda coisa, definir depressão, e eu ponho da rotulação à alternativa. Você está vendo que é um artigo definido. Por quê? Porque parece que é uma alternativa nova, mas não é. É uma alternativa muito antiga, e eu ponho lá no apêndice uma parte mais técnica sobre o aconselhamento bíblico, inclusive sobre o aconselhamento bíblico noutético, que eu vou mostrar exatamente que essa alternativa foi esquecida pela igreja durante mais de 100 anos e graças a Deus que Deus levantou J. Adams já em 1970, isso também, veja, isso já vinha acontecendo, mas de uma forma especial o lançamento do livro O Conselheiro Capaz, em 1970, e há uma retomada com pesquisas, com produções bibliográficas, com congressos, com a criação de entidades que trabalham exatamente com aconselhamento bíblico. Não é um assunto novo, mas parece que é novo. Inclusive, hoje, tem igrejas que
para essa igreja é nova. Mas não é um assunto novo porque é tratado nas Escrituras há muitos anos, né? Há milênios as Escrituras tratam sobre isso, no livro dos Salmos especialmente. Por exemplo, nós vamos ver o Salmo 42, que trata exatamente sobre isso. A terceira parte, mostrar a eficácia do aconselhamento bíblico no aconselhamento de pessoas com depressão. Então, nós vamos mostrar a importância do aconselhamento bíblico, por quê? Porque a pessoa pode entrar num estágio de depressão que ela não tem força por ela mesma, ela precisa de uma mão amiga, e essa mão amiga é a igreja, né? Então, por exemplo, às vezes a gente pensa que o aconselhamento é somente para os pastores, mas não é. Paulo já fala em Colossenses 3,16 que habite ricamente a palavra de Cristo em nossos corações e aconselhai-vos mutuamente. Então, não é só para pastores, é para a igreja. Então, você que está fazendo essa semana aqui de caminhada, desse curso tão importante, é muito importante para você. Se você não é pastor, mas você vai cuidar de alguém, talvez de uma pessoa, seja na igreja ou então algum familiar. Então, é para todos nós o aconselhamento bíblico, porque quando a pessoa entra num estágio tal, às vezes ela não tem força para voltar, nem para orar, né? Tem pessoas que passam por dificuldades muito grandes, mas isso não quer dizer que o aconselhamento bíblico é remediativo apenas, mas é preventivo. Porque vamos lembrar que o aconselhamento bíblico é o quê? É um discipulado. Então, o discipulado, você não discipula a pessoa só quando ela está no fundo do poço. Você discipula a pessoa constantemente. Por quê? Porque nós temos que andar constantemente adorando e agradando ao Senhor. E sempre é importante ter a quem prestar contas. Então, um livro muito interessante do Dr. Howard Hendricks, né? Saiu no Brasil, Com o Ferro o Homem se Afia, eu acho que é alguma coisa desse tipo. Que ele fala que nós temos que ter 3 tipos de pessoas. Nós temos que ter na nossa vida um Timóteo, uma pessoa que é mais nova na caminhada de fé, para nós discipularmos. Nós temos que ter um Barnabé que está companheiro de jugo na caminhada, a pessoa que tem a mesma estatura espiritual. E nós temos que ter um Paulo para nós aprendermos e prestarmos conta. Então, o discipulado, ao mesmo tempo, você ensina quem está vindo atrás de você, na vida cristã, você compartilha com quem está com você e você aprende com quem está na frente. Por exemplo, tem um pastor amigo meu, que eu ligo para ele tem 40 anos de ministério. Você acha que ele não tem alguma coisa para me ensinar? Com certeza. Então, isso é muito importante, mas na depressão, quando a pessoa está no fundo do poço, ela precisa de alguém, e o aconselhamento bíblico é a resposta do Senhor para isso. Outra, mostrar a importância dos salmos para o aconselhamento de pessoas em depressão. Deslocamento, aqui entra uma coisa muito interessante, que nós vamos tratar mais a fundo, que é o quê? O livro dos Salmos tem essas 2 facetas importantes. Primeiro, que ele chora com os que choram, e isso é bíblico, nós devemos chorar. Mas o livro dos Salmos não fica somente no chorar, ele tem uma estrutura de deslocamento do luto para a alegria verdadeira, que nós vamos ver aonde? No Salmo 1, que já é um introito do saltério, falando de quê? Que quem medita na lei do Senhor de dia e de noite vai ser comparado a uma árvore plantada junto às correntes da água, cujo fruto dá no seu tempo, cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Então é exatamente isso, é a teologia positiva. O que eu vou fazer? Para eu ter felicidade verdadeira, eu tenho que meditar na lei do Senhor. Mas como eu, em depressão, vou meditar se eu não tenho vontade, às vezes, nem de tomar banho? Eu preciso de alguém para me auxiliar e me levar à palavra do Senhor para que eu possa sair do estado de depressão. Então, o deslocamento da tristeza para a alegria verdadeira. Veja, desde já eu já falo, a proposta bíblica não é conviver com o inimigo, né? Como muitas vezes a gente dá um remédio para uma pessoa que tem uma depressão e ela convive com aquela depressão e ela fica tomando o remédio a vida toda para controlar aquela depressão. Não, o livro dos Salmos tem outra proposta. Por isso que é a alternativa. Leva a pessoa desde do luto dela, das dificuldades, da angústia, da paralisação. Sofre com essa pessoa.
mas vai levar essa pessoa para a esperança. E isso a gente vê no Salmo 42. Depois, seguir a mesma trajetória do salmista, que é o que? O Salmo 42. O que o Salmo 42 tem a nos ensinar, que nós fazemos pouco hoje em dia. Por isso que eu vejo uma dificuldade muito grande, né, nas pessoas para assimilar isso, mas ao mesmo tempo que uma facilidade muito grande para se isolar. Esse é um grande problema, e o Salmo 42 nos dá uma orientação muito boa, por isso que eu ponho esse título aí. Pode passar. Dados importantes, já na introdução do livro eu falo, por exemplo, esses dados de 2018, mas hoje em dia, se você pegar com a pandemia, esses dados são muito mais volumosos. 300 milhões de pessoas no mundo são diagnosticados com depressão. O Brasil é recordista de casos na América Latina. Por exemplo, nos Estados Unidos, mais de 30 milhões de pessoas diagnosticadas com depressão, 5%. Por exemplo, o autor Andrew Salomon fala 5% dessas pessoas são crianças. É um dado alarmante. E dessas aí, 10 milhões de pessoas no Brasil são diagnosticados com depressão. Pode passar. Agora um dado estarrecedor. Veja, os tentáculos desse mal, que eu não vou chamar doença porque vocês vão entender, os tentáculos desse mal, o Instituto Schaeffer mostra, por exemplo, que tem entrado dentro da igreja, assolado a igreja e tem causado problemas sérios, porque muitas vezes a igreja não segue, por exemplo, o caminho dos salmos, segue o caminho convencional, que nós vamos ver que a resposta não é satisfatória. Aquilo que eu tenho falado aqui, repito, é conviver com o inimigo, né? Manter o inimigo perto, mas você não se vê livre do inimigo. Ali, vejam, o Instituto Schaeffer faz uma abordagem com pastores, então um número X de pastores, dos 70% dos pastores entrevistados lutam com depressão. E eu não coloquei ali, mas 71% dos pastores não tem um amigo para conversar. Não tem um amigo. Tá? Então, é um dado estarrecedor e está entrando na igreja. Por exemplo, um dado que eu tenho de 2018 e 2019, dezembro de 2018, janeiro de 2019, não dá nem 2 meses, 15 pastores se suicidaram no Brasil. Tá? Então, veja lá, esse dado está ali, 14 pastores, né? Eu falei 15. Então, o dado eu tinha colocado ali, 14 pastores se suicidaram. É um dado estarrecedor. Como esses pastores têm andado, né? Então, isso está dentro da igreja também. É uma coisa que a gente tem que falar. Pode passar. A tese do livro é a seguinte, o livro dos Salmos eu colocaria ali também outra palavra, suficiente, né? E também eficiente para ajudar alguém a superar a depressão. Veja, eu tenho a tese, por exemplo, que a gente não aconselha uma pessoa descrente, a gente evangeliza essa pessoa, a gente pode se encontrar com essa pessoa, mas a gente vai aconselhar, por isso que eu coloquei ali para ajudar alguém, mas é o crente, por quê? Porque você vai estar falando para essa pessoa, que é um servo de Deus, pelo menos em tese, que vai ter capacidade de obedecer ao Senhor, ok? Pode passar. Então, a divisão do livro, o capítulo 1, um testemunho pessoal. Eu pus esse capítulo para mostrar, e eu achei maravilhoso, por exemplo, teve uma live do reverendo Augusto Nicodemos no sábado, preparando para o congresso Fiel Jovem agora, inclusive meu filho está participando, quinta-feira. E ele contou, eu achei muito interessante, ele fez igual aí o livro dos Salmos, porque ele contou a história dele, que ele mexeu com drogas, que ele não era crente, vivia num lar crente, e aí a conversão dele, ele teve dificuldade de comportamento. Isso, o que ele está fazendo, é exatamente o que o livro dos Salmos faz, a abertura do coração, mas depois ele vem e vai mostrando para onde o servo de Deus caminha. Vamos nos lembrar de uma coisa, aquilo que diz o autor aos Hebreus, Deus não corrige aquele que não é filho, Deus corrige o filho, porque quem é corrigido por Deus é filho do Senhor, ele vai corrigir. Quem não é corrigido é bastardo.
Então, eu ponho ali o meu testemunho falando do que aconteceu na minha vida. Desde lá que eu quase morri da Paraíba para cá, né? De ônibus. Quase que eu morri da Paraíba para cá. Né? A minha história na igreja e assim por diante, a minha vida, então está aí nesse testemunho pessoal. O capítulo 2, eu ponho ali da depressão, da rotulação alternativa, porque a alternativa bíblica, que não é nova, mas parece que é nova, mas não é. Capítulo 3, a eficácia do aconselhamento bíblico. Capítulo 4, a importância do livro dos Salmos para o aconselhamento bíblico. Então, eu já entro aí, não só nas Escrituras, mas eu especifico o livro dos Salmos. E o capítulo 5, o Salmo 42, um exemplo a ser seguido. O que esse salmista fez? Eu creio que a pessoa que está com depressão deve fazer a mesma coisa. Por exemplo, se tiver um aconselhamento, a pessoa que está aconselhando é uma boa dica para a pessoa seguir com aquele que está em depressão. Pode passar. Capítulo 1 eu faço exatamente aquela primeira faceta que eu falo do livro dos Salmos, que é o quê? O testemunho pessoal. Então, a minha formação, veja, a minha formação é o seguinte: primeiro, o meu nome, Elias, né? Quem me deu foi minha avó. Minha avó que me deu. Minha mãe, ela tem 4 filhos, só tem gente da Bíblia. O poder é grande, irmãos. Tem Estevão, tem Paulo de Tarso, é Paulo de Tarso, hein, lá da Paraíba. Tem o Moisés e tem o Elias. Então, minha mãe, quando estava grávida do primeiro filho, ela se converteu. E ali ela foi dando os nomes da Bíblia, minha avó, quem deu o meu nome. O que acontece? Nós viemos para cá. Nós passamos dificuldade. A minha infância foi muito doente. Eu tive muitas doenças principalmente aqui em Brasília, de doenças respiratórias, amidalite. Eu lembro de ficar várias vezes de cama. O que você pensar, eu já tive. Né? Então, minha infância foi muito atribulada. Eu lembro, por exemplo, de sentar no macaco jacaré. Você sabe o que é macaco jacaré, né? De oficina. Meu pai era dono de oficina. Sentar no macaco jacaré com 8 anos e chorar compulsivamente. Meu irmão, que era meu protetor, Moisés, ele falava: o que está acontecendo, Elias? Eu com 8 anos eu falava: eu tenho medo de morrer. Aí você vai perguntar: mas como é que você, que é um crente, tem medo de morrer? É porque eu não era crente. Mas tem crente também que eu conheço que tem medo de morrer, viu? Tem crente que eu conheço que põe a mão no avião orando para o avião não cair. Acredita nisso? Tem outro que pegou uma vez a cadeira da frente da aeronave e começou a balançar antes da aeronave subir o voo. E uma velhinha do lado falou: meu filho, o que está acontecendo? Ele virou assim e falou: a senhora já está mais perto de morrer do que eu. Né? Pelo menos isso é uma heresia muito grande. Né? Mas a pessoa nervosa e crente e com medo da morte. Mas eu tinha medo da morte por causa disso. Eu não tinha sentido para a vida. Eu não entendia a cruz de Cristo. Quando era Páscoa, era a pior época da minha vida. Por quê? Porque eu ficava com pena de Jesus. Eu falava: ele não fez nada e está indo para a cruz. Eu não entendia aquilo ali. E aconteceu uma coisa muito séria na minha casa. Eu falei que minha mãe se converteu, não é verdade? Minha mãe se converteu na igreja congregacional, veio para aqui e foi para a primeira igreja presbiteriana de Brasília, lá no Bandeirante, na Pioneira. O pastor era o pastor Abel. Mas o problema não foi esse, porque meu pai era católico e de uma família totalmente tradicional. E o que aconteceu? Aí começou um problema sério meu com a igreja. Por quê? Porque meu pai e minha mãe entraram em acordo. E eu entendo, mas não foi legal para mim. Por quê? Eu ia 2 semanas, os 2 mais novos, o Elias e o Moisés, para a igreja do São Paulo Apóstolo, no Guaraú. Aí ia para lá. E os 2 mais velhos iam para a igreja presbiteriana. Aí depois invertia de 2 semanas. Você imagina como é que ficou a minha cabeça? E minha mãe não entendia, porque eu não gostava da igreja presbiteriana e gostava da São Paulo Apóstolo. Ela falou: vou lá ver esse negócio. E foi. É porque meu pai me pagava pipoca e pagava também o refrigerante de máquina, que tinha chegado, era a Odisseia. Aí colocava lá, eu chegava para o cara no Cine Carinha do Guará e falava: coloca sortido aí para mim. O cara ia colocando aquela gororoba. Né? Misturava tudo, eu ficava esperando a semana todinha para tomar aquele refrigerante com a pipoca. Tá? É por isso que eu gostava lá da igreja São Paulo Apóstolo. Mas o padre também era muito gente boa, engraçado. Eu gostei desse padre aí. Mas isso criou um problema sério para mim. Com 12 anos eu não quis mais ir à igreja. Eu fiquei com
aquele problema que eu já falei com 8 anos, com 12 anos, até os 19 eu não fui na igreja. E o que acontece? Sempre gostei de estudar, mas quando chegou no vestibular, eu tomei 10 paus. Dá para entender? Teve uma época que eu fiz Unicamp, Itajubá, UNB e assim por diante, não passei nenhum. E ali foi entrando uma tristeza muito grande. Moral da história, estava vindo da Paraíba num Chevette a álcool, estava esquentando a bobina, a gente tinha que parar toda hora para colocar um pano molhado, e ali meu primo foi falando da Bíblia, e ali foi os meus olhos foram abrindo, porque ele estava falando de Apocalipse, eu estava morrendo de medo. Falei, se eu morrer eu estou frito, né? E aí ele foi falando, me convidou para um acampamento da igreja presbiteriana, era o pastor Alcides na época, pregou, sendo que quem estava pregando era o Pereirão Ayrton. Lembra? E aconteceu algo espetacular, quem é salvo sabe do que eu estou falando. Ali eu entendi a cruz de Cristo, porque eu entendi que eu crucifiquei a Jesus. E ali eu comecei a minha caminhada com o Senhor. E logo após eu tive o quê? Convicção de chamado para o ministério. E eu era muito tímido, mas foi me dando um pânico, porque eu li a Bíblia e dava vontade de pregar. Eu escrevia o sermão do lado, no rodapé da Bíblia, sem ter feito homilética nenhuma. E foi me dando uma vontade de pregar, e ninguém me convidava, ninguém me conhecia. Eu falei, eu que tenho que me convidar. Aí tinha uma reunião, se lembra? Culto nos lares, quem é da minha idade sabe mais ou menos do que eu estou falando. E aí sempre perguntava, aonde é que vai ser semana que vem e quem é que vai ser o pregador? Aí o cara perguntou, onde é que vai ser? Eu falei, na minha casa. E depois, quem é que vai pregar? Eu. O cara olhou assim, não tinha para onde ir, né? Porque eu era novo crente. Ele falou, então, irmãos, olha, ele não quis voltar atrás, né? Então, a semana que vem na casa do irmão Elias e ele que vai pregar. Eu passei a semana todinha orando e convidei alguns irmãos da Assembleia para dar uns aleluias lá para o sermão ficar legal, né? E foi o que aconteceu. Eu preguei isso dia 16/12 de 89. E aí outro irmão falou assim, prega na minha casa semana que vem, e eu estou pregando até hoje. Então esse foi o meu chamado. Agora o problema, para entrar agora na depressão, que quando eu trabalhei na igreja, eu tive uma experiência ruim. Eu comecei a conhecer os bastidores da vida pastoral de um pastor que não era lá exemplo. Então tem sempre assim, pastores e pessoas na vida da gente, aquelas que a gente vai imitar e aquelas que a gente já sabe o que não fazer. Pois bem, foi isso. E aconteceu o quê? Eu chamado para o ministério, aí eu não entendia isso na época. E as pessoas, quando é que você vai ser ordenado? Quando é que você vai ser ordenado? Como se fosse eu que me ordeno, né? Eu falava assim, eu não estou em dúvida, eu passei 10 anos em dúvida, se eu era pastor, se eu era professor. Acho que eu cheguei até a conversar com a Ayrton. Uma dúvida muito grande, todo mundo falava, não é possível que você tenha essa dúvida, não é só você que tem. Depois que eu fui raciocinar, eu tinha vergonha de ser pastor. E aquilo, o que aconteceu? Mas Deus não abre mão, e aí a gente começou uma igreja. Eu fui ordenado e comecei uma igreja. E quando eu comecei a igreja, aí começou o problema sério. Aí começou o quê? Angústia, ansiedade, dor no coração, várias vezes, porque assim, tem gente que é igual transtorno aí bipolar que falam, né? O cara fica muito alegre, o outro aí tem um momento de tristeza. O meu era só tristeza. E eu guardava, se você me visse assim, Elias não tem problema nenhum, mas eu estava morrendo por dentro. E um problema sério, você não faça isso, viu? Procure ajuda, eu não procurei ajuda. Tentei resolver sozinho. Você lembra do que eu falei? A pessoa não tem força. E aí foi o meu buraco. E esse buraco passou muito tempo, isso no meu coração, passei anos, ao ponto de eu não conseguir mais pastorear. E aí eu não conseguia deixar de pastorear, porque não tinha pastor auxiliar. Chegou o pastor auxiliar na igreja, a gente fez a assembleia, passou para ele, isso deu 8 meses. Detalhe, eu tinha um problema de saúde, que era o quê? Terror noturno. Fui ao médico, e o que ele fez? Começou a me dar Rivotril. Eu tomei 13 anos em Rivotril. Como é que eu parei de tomar Rivotril? Então, imagina, um pastorado desse jeito, o meu coração do jeito que você já está sabendo, e 13 anos tomando Rivotril. O que eu fiz? Fui renovar a receita. Não dava para ir ao médico. Fui no médico do serviço, era um pediatra já velho, sabe aquele médico que sabe de tudo? Ele perguntou, para que você quer essa receita mesmo?
Eu falei, não, é porque... Aí eu contei para ele, quanto tempo você toma isso aqui? 13 anos. Quem é esse assassino que está te matando? Se eu fosse você, eu processava esse médico. Você vai parar de tomar. Você tem memória, meu filho? Apesar da cabeça grande de paraibano, né? Você tem memória? Aí eu falei, tenho. Não era para você ter memória, você só era para ter tomado isso aqui 3 meses para acertar a medicação. Pois ali ele começou a desmamar. Detalhe, quando tirou o Rivotril, eu fiquei bom. Deu vontade de pregar, deu vontade de aconselhar, deu vontade de voltar para a igreja, sendo que eu agora era pastor auxiliar. O outro pastor não deu certo, eu voltei. E eu estou lá, desde 2016 que eu estou ali pastoreando a igreja. Então, foram 8 meses que eu fiquei fora. Aí, quando eu parei de tomar o Rivotril, eu fiquei bom. Por que que eu entrei em depressão? 2 coisas que eu vejo, essa é a minha interpretação. Primeiro, o Rivotril, mas o que está dentro do coração. A tribulação, ela não nos faz, mas ela mostra quem nós somos. A tribulação, a palavra tribulação no grego significa espremer. Você já viu, por exemplo, um tubo de Colgate? Você espreme e vai sair o quê? Que pergunta profunda, né? Colgate, lógico. Isso eu já atendi gente que teve problema sério no casamento, gente. Quando era de alumínio, que tinha um cônjuge que era arrumadinho, passava o cabo da escova, e era pão duro também, né? Passava o cabo da escova para durar mais. E tinha outro que apertava no meio. Isso deu problema diplomático, acredite nisso. Então, essas 2 coisas. O Rivotril só mostrou o que estava dentro do meu coração. Eu criei, isso para passar para o capítulo 2, eu criei o quê? Uma figura. Vocês já viram aquele filme do Forrest Gump? Todo mundo faça assim para acreditar que viu aqui, ali. Ele colocava o tênis, ele saía correndo. Aquela era a minha figura de fuga. Porque todas as vezes que a gente não faz aquilo que o Salmo 46 diz, o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Quando eu crio o meu refúgio, que não é o Senhor, vai dar problema. É questão de tempo. E foi o que aconteceu. Quando eu parei de tomar o Rivotril, eu me consertei com o Senhor. Eu já tinha 3 lugares no Canadá para fazer doutorado. 3 lugares que eu poderia fazer doutorado. Deus fechou as portas. E graças a Deus, porque a misericórdia dele, ele corrige todo filho que ama. Isso é muito importante. Então, esse primeiro capítulo é aquilo que o Salmo diz, é chorar com os que choram. Porque quando a gente está em depressão, a gente pensa, só eu que sofro. Por exemplo, eu falava direto para minha esposa, você não me entende, você não me entende. Se você estiver passando depressão, já passou, eu te entendo, porque eu sei o que você passou. Então, é exatamente esse capítulo 1, chorar com os que choram. Pode passar, por favor. Capítulo 2, da rotulação à alternativa. O foco é a alternativa bíblica. E eu falo nesse capítulo, por exemplo, da origem da tristeza. E eu falo, por exemplo, que nós somos pecadores, vivemos com outros pecadores no mundo caído. Então, nós já vivemos nesse atraso, nessa dificuldade muito grande. O mundo não é o mundo que Deus projeta para nós, esse mundo. É um mundo de violência, é um mundo de contradições, de injustiça. Tudo isso está no mundo, a gente já nasce assim. Como o filósofo diz, o Martin Heidegger, né? A gente é jogado no mundo, a gente é lançado no mundo. Essa é a primeira coisa. Então, já faz parte do que a Bíblia diz, do pecado original. A gente já nasce colhendo os frutos dos nossos pais, representantes da raça humana. A segunda coisa é o quê? Que eu chamo de má tribulação, que é o quê? Aquilo que o apóstolo Paulo diz em Gálatas 6:7, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Quem semeia para o pecado, colhe corrupção. Quem semeia para o Espírito, vida eterna. A má tribulação que eu chamo, a pessoa está sofrendo por causa de pecados deliberados, que ela escolheu. Então, é uma má tribulação, porque não precisava acontecer isso. Mas tem também a boa tribulação. Por exemplo, quando Deus nos prova, né? Lá no capítulo 22 de Gênesis, Deus prova Abraão, mas Deus prova para aprovar.
E isso vai acontecer, por exemplo, um benefício espetacular que é falado, por exemplo, pelo apóstolo Paulo no capítulo 5 de Romanos, do 3 ao 5. Por quê? Nós devemos nos gloriar nas próprias tribulações, está vendo? Essa tribulação é uma boa tribulação. Por quê? Porque ela não é fruto de pecado. Ela é fruto do aperfeiçoamento da santidade de Deus em nossas vidas. E ela vai produzir o quê? Perseverança. E a perseverança, caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança, que a depressão não traz. Então, muitas vezes, a pessoa que está em depressão, ela tem essas três coisas nela, né? Ainda tem os pecados que são má tribulações, escolhas que a pessoa fez, erradas, que vão gerar, por exemplo, tristeza e angústia na vida dela. E tem também o quê? Deus trabalhando no caráter da pessoa. Como diz o outro autor, que é o esmeril da alma, o sofrimento da boa tribulação. Então, eu mostro que nem toda tristeza é ruim em si. E mesmo que seja as outras tristezas, por exemplo, a má tribulação, que é fruto de pecado, a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tem jeito? Tem. Então, posso ir ao Senhor e me consertar diante dEle, e o aconselhamento vai me ajudar, o conselheiro. Ou então o conselheiro está enxergando o quê? Uma boa tribulação. E a gente tem que fazer o quê? Tiago fala o quê? Que a gente tem que se alegrar. E essa obra do Senhor, através da boa tribulação, tem que ter sentido completo. E ao ponto que diz o quê? Que a gente tem que perseverar e fechar o ciclo. Deus não vai aceitar 80%, 90%, a prova tem que se fechar. Abraão foi aprovado quando a prova se fechou. E assim também para nós. E aí Tiago vai falar o quê? Nos versículos posteriores, vai falar o quê? Que se eu não entender a boa tribulação como bênção para mim, eu tenho que pedir sabedoria a Deus. Então eu estou sendo insensato em jogar fora um presente do Senhor para mim, que é o esmeril da alma. Eu mostro então a tristeza, muitas vezes é tratada com remédio, mas nós não tratamos tristeza com remédio biblicamente. A gente tem que entender de onde é que vem a tristeza. É boa tribulação? Ótimo. Tem que ter apoio para mostrar para essa pessoa. É má tribulação? Tem que haver conserto e trabalho. E o problema é que a pessoa que está com depressão, ela contamina todas as pessoas do lado, principalmente os familiares. Todo mundo sofre. O diagnóstico a respeito da depressão, segundo o DSM-5, né, que é o Guia de Diagnósticos da Psiquiatria. Então, são 9 pontos. Se a pessoa estiver elencada em 4 pontos, e isso quem vai dizer? Um exame? Não. Quem vai dizer é o médico que está fazendo o quê? O psiquiatra que está fazendo a entrevista com aquela pessoa. E depois é detectado o quê? Que aquela pessoa, vamos supor, que está com depressão. O que vai acontecer? Ele vai orar por ela, vai acompanhar, vai ter os salmos? Nada disso, vai passar uma medicação. E eu mostro aí, por exemplo, o Dr. Hodges, no seu livro, ele mostra um caso de uma mulher que ele põe um nome fictício chamado Susan, que é uma crente, mas ela vai fazer o quê? A igreja, gente, tem terceirizado o cuidado dos seus membros. Tem terceirizado, né? E aí passa para quê? Para o médico, e o médico vai falar o quê? Para ela, e era um clínico geral, você está com depressão, porque fez todos os exames e não deu nada. Aí vai dar remédio, e ainda fala assim, bondosamente, eu tenho uma amostra grátis para você não precisa nem gastar dinheiro. Tá? E ela começou a tomar. Tomando essa medicação, ele falou, em 6 semanas você tem que estar beleza. Agora é o seguinte, você vai ter que tomar essa medicação sempre. E ela deu 2 semanas, ela estava bem, depois da 3ª semana ela começou a afundar. E o pior, ela começou a sentir dores que não sentia antes, palpitações que não sentia antes. E ela veio de novo para o médico falou, é a dosagem que tem que melhorar, aumentou a dosagem. E ela começou a ter insônia, voltou ao médico, você tem que tomar outro remédio, já estava tomando 2 com doses já maiores, para dormir. E ela depois volta ao médico, não está resolvendo. Aí o clínico fala assim, vou te passar por uma psiquiatra. Primeira sessão com essa psiquiatra, você tem um problema crônico que só vai ser tratado, minimizado através de remédio e vem da tua família.
E passando medicação, e ela tomando e aumentando dose. Aí, não, essa medicação já tem uma pesquisa nova, vamos fazer com esse outro remédio. Daqui a pouco ela estava tomando vários remédios, não estava resolvendo, e sempre ela dizia assim, o médico sabe o que está fazendo. O problema é o médico? Não, é o critério que ele está usando. A pessoa não vai lá para colocar um remédio para... Você vai ficar doente. Eu quero que você fique... Eu não conheço um médico que saia de casa falando assim, oba, hoje eu vou passar remédio para o pessoal ficar doente. Você já viu isso? Mas só se for um maluco, beleza, né? Mas o profissional quer o bem da pessoa, a família quer, mas aí toma remédio, a frustração vem pior, em doses maiores, em ondas maiores. O que acontece? O caso dessa pessoa, 5 anos tomando, ela falou, não aguento mais. Já estava, sabe com o quê? Com diabetes, dores horríveis, palpitações muito maiores e um número muito grande de efeitos colaterais. Ela vai e começa a desmamar, e aí ela passa para o aconselhamento bíblico. Dá para entender? Ela não precisava passar por nada disso. Então, aqui, o que nós vemos aqui no capítulo 2 do livro? Exatamente a estatística, nós mostramos, por exemplo, o uso de placebo batendo praticamente ou mais. A pessoa vai para um laboratório e é colocado lá pessoas que usam a medicação e pessoas que usam placebo, ou seja, pílula de açúcar. Mas ninguém sabe disso. Acredite, esses aqui receberam alta geralmente 11%, e esses aqui aproximadamente 12%. Eles pensavam que estavam tomando remédio. O que curou esses aqui? A fé. Eles creram no remédio. Não era nem remédio. Igual minha mãe, quando falava assim, eu não gostava de comer cebola, que lá na Paraíba você não fala cebola, você fala cibola. Não é? Vocês estão vivos aí. Então, assim, aí minha mãe falava, esse menino não come cebola, ele vai ter que comer cebola. O que ela fazia? Ralava a cebola, meu amigo, no ralador de coco. E colocava lá, eu comia a comida, depois ela tirava onda comigo. A comida estava boa? Tava, pois é, estava cheio de cebola aí. Eu falei, mas eu não mordia a cebola. Não é? Aí o que acontece? A pessoa vai e passa a medicação, detalhe, quem estava tomando placebo, sabe quem é que fez essa pesquisa, irmão? Dr. Kirchner, que é autoridade em Harvard. Tem livros escritos sobre isso, o poder do placebo, ele mostrando a contradição, ele mesmo médico, mostrando essa contradição, que o placebo tem o efeito igual ou melhor do outro, sendo que é muito melhor, porque não tem o quê? Efeitos colaterais. E os 11% que receberam alta médica, por que receberam? Porque vão continuar tomando a medicação e aumentando o quê? A dosagem excessivamente. E aí eu mostro outra coisa, que aparece no meio da medicina, que é o hiperdiagnóstico. O número de pessoas, por exemplo, o Dr. Berger fala sobre isso, o número de pessoas que são diagnosticadas com esse mal da depressão. Por quê? Porque o critério do diagnóstico não é um critério rígido. Então, muita gente que nem tem depressão é diagnosticada com depressão. E o que entra? Remédio. E a pessoa faz o que? Melhora, não piora. Esse é o grande problema que eu vou mostrar. E eu mostro a alternativa bíblica. Eu mostro, por exemplo, o capítulo 11, capítulo 10 para o 11 de João, quando a morte de Lázaro. É uma tristeza muito grande. E em toda a narrativa bíblica tem o quê? Tem a questão da tensão. Então os discípulos são chamados por Jesus no capítulo 10 para ir para Jerusalém. Pronto, agora a gente vai morrer. Né? Por quê? Porque eles estavam saindo de lá fugidos. Aí Jesus fala, porque Jesus tem um foco, os discípulos têm o quê? Igual a gente muitas vezes, que é normal, eu acho que eu faria a mesma coisa, eu vou me guardar aqui, eu não vou para o meio dos lobos, né? E tinha o quê? As irmãs de Lázaro que falaram assim, Jesus, se você tivesse chegado antes, ele estava vivo aqui. E Jesus falou, mas eu sou a ressurreição e a vida, eu estou aqui. Relaxa, porque Jesus tinha um plano dele. Então essas tensões, eu vou mostrando o quê? Que a tristeza de Lázaro tinha um propósito de Deus naquilo. Então, a tristeza, normalmente para o tratamento convencional, é o quê? Taca remédio. Não tem um acompanhamento. E os próprios psiquiatras, muitos deles estão falando o quê?
estão buscando alternativas em quê? Em acompanhamento de terapia. Porque está vendo que o remédio não resolve, mas piora. Capítulo 3, por favor. Capítulo 3, o 2 eu já mostro a alternativa com A. Capítulo 3, agora eu mostro essa forma de fazer essa alternativa eficiente. É o quê? O aconselhamento bíblico que eu falei foi esquecido pela igreja. Eu dou um histórico do Dr. Heath Lambert. Eu ponho lá na parte dos apêndices, que é uma parte mais técnica. Mas eu mostro que a igreja deixou de acreditar na palavra do Senhor e acreditou o quê? Naqueles que não têm a palavra do Senhor. Um problema muito sério. A eficácia do aconselhamento bíblico, que tem o tripé, que é formado com o fundamento das Escrituras, tem o foco do conselheiro que vai acompanhar, e ele não fala o que ele quer, ele fala o que a palavra diz. Por isso que todo bom conselheiro, daqui a pouco eu estou pregando aqui, todo bom conselheiro é bom teólogo, e teólogo não se faz no banco das universidades ou da faculdade teológica necessariamente, se faz dentro da igreja, é no dia a dia, é com devocional. Eu vou mostrando sobre a devocional, principalmente no outro capítulo. Gente, a igreja perde do tesouro do Senhor de fazer a devocional todos os dias. Eu ponho no início do livro falando assim: eu estive com o Senhor, chamei o Senhor para escrever esse livro comigo. Eu tive madrugadas com o meu Senhor, pedindo, vai em cada palavra, pode até parecer loucura, vai em cada palavra, em cada frase, em cada parágrafo, em cada capítulo, junta tudo, Senhor, porque é para a Tua glória. Então eu vou mostrando que o conselheiro ele não fala o que ele quer, ele fala o que a Bíblia diz. Ele vai abraçar, ele vai chorar, mas como o livro dos Salmos, ele vai dar um norte. Você precisa corrigir, você precisa fazer. O que a Bíblia diz? Igual uma mulher uma vez veio me procurar, adulterando, e eu novinho, e o pastor me pôs para aconselhar essa mulher. A mulher devia ter o dobro da minha idade. Mas ela falou, e eu já sacava isso. Ela falou, não, porque eu vim aqui, porque, aquela velha historinha, porque eu quero ser feliz, né? Eu quero ser feliz. Aí eu perguntei para a pessoa assim, vem cá, Jesus, quando estava indo para a cruz, ele estava feliz? Ela, estava. Eu falei, pois é, e o sofrimento dele, suando gotas de sangue, ia ser crucificado, todo mundo ia largar ele estava feliz? Estava, porque ele estava fazendo a vontade do Senhor. A felicidade está no centro da vontade do Senhor, não está no que eu sinto. Pode ser igual dar, por exemplo, Novalgina para canceroso. Pode passar um pouquinho, daqui a pouco volta os sintomas, porque o mal está lá dentro. E eu mostro que o conselheiro ele vai falar. E eu falei para essa mulher. Não, aí ela falou para mim, porque não sei o quê, e ela queria a minha chancela. Falando, faz isso mesmo. Ela falou assim, o irmão fulano falou que é para eu fazer, eu também vou fazer. Quando ela terminou de falar, eu falei, vamos ver o que a Bíblia diz? E fui falando. Quando eu terminei de falar o que eu tinha de falar, eu falei, e agora o que você vai fazer? Porque o conselheiro não está ali para chancelar pecado dos outros, e nem se amoldar ao sofrimento apenas da pessoa, mas está ali para levar a pessoa para Deus. E ali eu falo sobre o amor, né, o conselheiro, então, características do conselheiro, perfil do conselheiro e o perfil do aconselhado. Não adianta você dar um remédio para uma pessoa que ela põe debaixo da fronha. O que vai adiantar? E tem gente doente que está querendo ser tratado, e você está gastando tempo com uma pessoa que não quer. Então, o aconselhado também tem que ter o perfil dele, ou seja, eu tenho que me submeter à palavra do Senhor, prestar contas, fazer dever de casa, nem que seja ler o Salmo. Os dois, e a centralidade das Escrituras. O aconselhamento bíblico, a figura do conselheiro, do aconselhado, mas a centralidade nas Escrituras Sagradas. Capítulo 4, por favor. A importância do livro dos Salmos para o aconselhamento bíblico. Agora, focando no livro dos Salmos. Então, o foco, meditar e obedecer à lei do Senhor, é o caminho para a verdadeira felicidade.
Por quê? A pessoa não sabe a razão da tristeza dela, pode ser de pecado, ou pode ser do quê? De Deus mandar o esmeril da alma para ela, e ela não está entendendo. Então, ela tem que ser apresentada a alegria verdadeira. O livro dos Salmos é o quê? O objetivo dele. Você quer ser alegre verdadeiramente? Você viu verdadeiramente no final da frase. Por quê? Porque a alegria verdadeira tem dois eixos. É o quê? Uma teologia negativa, negar o caminho dos ímpios. Mas tem o quê? A positiva. Eu tenho que negar, mas eu tenho que fazer. E o que é que eu tenho que fazer? Meditar na lei do Senhor de dia e de noite. A pessoa fala, como é que eu vou meditar na lei do Senhor se acabar a luz? Aí é que entra o segredo do judeu, meu amigo. Ele vai guardar a lei do Senhor no coração, porque pode faltar luz. Igual uma vez eu fui pregar, paguei um mau mico. Deixei de levar a Bíblia impressa, levei meu celular. Quando chegou lá, acabou na hora que eu assumi a palavra, a bateria. Passei uma maior vergonha, eu não sabia o texto de cor. Me dá aqui aquele negócio todo lá, todo mundo esperando, era um encontro de casais. Mas com o judeu praticante da palavra não acontece isso, porque a palavra meditar significa ruminar, significa balbuciar, significa mastigar a palavra dentro do coração. Então ele guarda, ele repete, ele vai e volta, ele vai e volta, ele vai e volta, repete, guarda no coração. Isso vai gerar o quê? A alegria verdadeira, bem-aventurado. Então, é exatamente isso que o Salmo faz. E o caminho da verdadeira felicidade, para onde eu vou chegar? Que é o quê? O Salmo 2, obedecer, me colocar debaixo da autoridade do Rei dos Reis e do seu Filho, que eu tenho que beijar ele, que é chamado lá de ungido. Você já sabe quem é, né? Ungido, eu tenho que beijar esse ungido, obedecer a ele, o cetro de poder dele. Aí aqui está. Quando a gente está em depressão, a gente não quer obedecer a ninguém, a gente quer obedecer o nosso coração, que é terrivelmente corrupto e enganoso. Totalmente contrário a isso aí. Então, os salmos, outra coisa, eu falo dos salmos de lamento, 40% dos salmos. O que é o salmo de lamento? Tem um murmúrio, mas tem também o quê? A vontade de mudar uma coisa. Já viu uma coisa que você está fazendo assim, você faz, depois você fala, nossa, devia ter feito diferente. Já viu isso? Pois é. Isso é um lamento. Você está lamentando, podia ter feito diferente, vem uma angústia. Os salmos de lamento, 40%, 60 salmos do saltério é de lamento. Para mostrar o quê? O salmo se preocupa com o sofrimento dos homens. E os salmistas rasgam o coração, abrem. Por quê? Porque a pessoa em depressão, ela esconde coisas dentro do coração. Isso só detona a pessoa. Por isso que o conselheiro vai ajudar essa pessoa a deixar que a luz da palavra entre no seu coração. E também o surgimento e desenvolvimento dos salmos. Eu mostro essa caminhada do luto para a alegria verdadeira. Então, ao mesmo tempo eu sofro, mas eu tenho esperança. Vou falar assim, eu vou conviver com o meu inimigo aqui tomando remédio. Não. Eu quero o quê? Eu quero me ver livre desse inimigo. E tem mais, quando eu saio daqui, é porque eu saí. Que coisa profunda, né? Porque eu saí, por quê? Porque eu fui conduzido até essa alegria verdadeira. O livro dos Salmos me dá essa condição. Então, o foco é na obediência ao Senhor, usando o livro dos Salmos. E eu cito vários salmos. É muito legal, me deu até uma ideia de fazer outro livro. Eu citei vários salmos. Por exemplo, o Salmo 127. Não construa sozinho, o título. Né? Porque a pessoa quer o quê? A pessoa pensa assim, o preguiçoso lê aquele salmo e fala, beleza, Deus não gosta de trabalho mesmo, né? Porque ele está falando o quê? Não é que não gosta do trabalho, é trabalhar sozinho. Você tem que trabalhar com Deus, né? Então, construir a casa com Deus, fazer as coisas com o Senhor, construção da família com o Senhor. Eu falo, não saia sem Deus. Por exemplo, o Salmo 126, né? Caminhe com o Senhor no momento da dificuldade. Vários salmos eu dou ali e faço um resumo, porque o conselheiro pode pegar esse resumo e usar como exercício para as sessões de aconselhamento. Então, eu falo sobre isso no capítulo 4. Agora, no capítulo 5, o Salmo 42, um exemplo a ser seguido. Por quê? Aqui tem uma coisa, irmãos, que nós ocidentais não entendemos, que é o quê? A conversa consigo mesmo.
né? Não é ficar doidão e conversar com você, não é nada disso. É a conversa. O que o salmista fala? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, ainda eu louvarei, meu Senhor e Rei meu. Dá para entender? É uma conversa, e não é uma conversa, um monólogo, porque você está conversando sob os auspícios do Espírito Santo. Você está conversando com você, porque você não está só jogando conversa fiada, porque não tem aquela coisa da conversa fora da presença de Deus, você arrebenta. Ou então aquela pessoa que passou no trânsito, fechou outra e fala assim, eu te pego, lá dentro ninguém está vendo. Né? Igual uma cidade aí do Nordeste, um amigo meu é de lá, não vou citar o nome, vai que alguém é de lá, né? O cara falou que ele, na cidade dele é assim, um cara está no trânsito, aí deu uma fechada, beleza. O cara vai para casa, 5 anos depois, o cara que tomou a fechada vai com um revólver e mata o outro. 5 anos. Uma fechada no trânsito. Eu falei, é bom saber dessa cidade aí que eu não vou, né? Mas assim, então o salmista, ele conversa consigo mesmo na presença do Senhor. Porque ele não está conversando sobre vingança, ele não está conversando para ser detonado. Qual o ambiente desse salmo? Possivelmente vários comentadores, por exemplo, Walter Brueggemann, ele fala o quê? Que esse salmo possivelmente foi escrito no cativeiro. Então esse cara, imagine, e era, possivelmente pelo que ele fala ali, a gente pesca que ele era um sacerdote, que ele fala que saía com o povo, a multidão para a casa do Senhor, ele ia à frente. Agora dá para entender, ele está numa terra distante, um povo que ele está debaixo da autoridade, está de forma servil, ele pode estar longe da família, mas ele está ali conversando, e ele diz, por que estás abatido, ó minha alma? E ele chega até a dizer, por que te esqueceste de mim, Senhor? Mas aí ele vai e volta, e aí tem uma coisa linda nesse salmo, você vai pegar o quê? Começa esperança, aí desesperança, esperança, desesperança, e ele compara com as águas que vêm do Monte Hermon, e cai lá embaixo, hoje é Banhas, mas na época era o quê? Cesareia de Filipe, no tempo de Jesus. Né? Então as águas caem, ele compara o quê? Você já ficou debaixo de uma tromba d'água? Né? Que vem assim, é um barulho. Eu fui nas cataratas o ano passado, quando eu fui lá, o cara entrou com o barco debaixo daquele negócio, eu falei, eu vou morrer agora, porque eu não conseguia respirar, o barulho e a pancada na minha cabeça, nas minhas costas, eu falei, agora, eu já fui confessando meus pecados, não, estou brincando, né? E aí o que aconteceu? Aconteceu que eu saí de lá e eu lembrei do Salmo 42. Então, esse salmo é como se fosse ondas de idas e vindas, o quê? Depressão, aí daqui a pouco esperança, depressão, esperança, depressão, esperança. Isso é o que o salmo fala. E ele conversando com ele mesmo para saber o que está acontecendo. Vou dar um exemplo para vocês, já chegando já para o final. Eu estava no trabalho e aí, no meio da manhã, assim que eu trabalho de manhã, no meio da manhã, eu comecei a sentir uma tristeza muito grande. Aí fui almoçar, o que me veio? Salmo 42. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Eu queria saber o que aconteceu aqui dentro. E orando ao Senhor, pedindo, Senhor, o que está... Quando eu estava no carro, veio assim o quê? Uma pessoa me deu uma palavra muito ruim, palavra má. E aquilo, ao invés de eu sacar logo, eu deixei. Então o veneno estava dentro do meu coração. Eu pedi ao Senhor para me tirar aquilo, e eu fiquei tranquilo o restante do dia. Por quê? Porque eu segui o exemplo do salmista. Eu orei esse salmo. E quando a gente está em depressão, a gente tem que fazer isso constantemente. Por quê? Tem depressões que vai sair, vai demorar. Gente, eu passei por depressão mais de 10 anos. Dá para entender? E só foi piorando. Porque se você não der o remédio certo, ela vai ficar ali. E você pode até controlar, mas você vai ter que aumentar a dose da medicação. E é horrível, vai causando problemas terríveis na nossa vida. Então, o salmista fala de que essa conversa que eu chamo a autopregação, ele prega para ele mesmo, isso é lindo. O sermão pregado para ele mesmo. E ele conversa sobre a presença do Senhor. E adivinha, vem uma onda de depressão, uma onda de esperança. Uma onda de depressão, uma onda de esperança. Adivinha como é que termina? Onda de esperança. Por quê? Confia no Senhor, porque eu ainda o louvarei. Ele estava preso,
ele estava em cativeiro, ele não estava à frente da igreja lá em Jerusalém, ele não estava com a multidão nas festas judaicas, mas ele estava dentro dele, longe do cativeiro que ele estava. Isso é maravilhoso. Esse cativeiro que é interno, que a gente não sabe explicar, né? E que está lá dentro. Mas o salmista nos dá o quê? O exemplo a ser seguido. Por isso que eu ponho ali o exemplo a ser seguido. E faço uma interpretação dos salmos e depois eu vou aplicando, mostrando cada figura que o salmista usa. Por exemplo, ele fala assim: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento noite e dia. Já imaginou isso? O cara não está comendo e está o quê? Chorando demais, está uma agonia muito grande. Depois ele fala assim, ó, os meus ossos, né? Parece que eu estou sendo esmigalhado. Os inimigos mangam de mim, como diz lá na Paraíba, né? Por quê? Porque é um processo. Então, com a pessoa, dependendo da vida da pessoa, o estágio que ela está de depressão, ela não sai sozinha. Ela precisa da ajuda de um conselheiro bíblico. E ali eu mostro esse salmo. Então, ali o segredo do equilíbrio e superação. Por isso que o nome do livro é Superação. É isso aí. Por isso que eu pus um carinha correndo ali, ó, chegando, né? E é isso que nós encontramos. Pode passar. Então, a conclusão: depressão não é uma doença. O tratamento convencional não tem atingido a superação da depressão. Não tem. E quando tem, é o quê? Conviver com o inimigo. O livro dos Salmos é um caminho de identificação com quem sofre de depressão. O uso dos Salmos no aconselhamento bíblico é a alternativa viável ao tratamento convencional. Eu quero terminar contando a história, você já deve ter ouvido falar. Eu trouxe minha cola aqui para você ver, porque eu não vou lembrar. Gente, eu já estou com 52 anos, acredite. Barba está branca. Olha, eu não sei se você já ouviu falar na história do Hoyt Tim, ou Tim Hoyt, que era o quê? Um pai de 36 anos, estava com 36 anos. Aliás, antes, quando o filho nasceu, ele estava com 20 e poucos anos, sendo que o filho dele nasceu com um cordão umbilical enrolado no pescoço. Isso deu o quê? Paralisia cerebral. E gerou o quê? Atrofiamento dos órgãos. O menino não tinha movimentação direito e não falava. E o rosto fixo. O pai, né, que é o Rick, que é chamado de Dick Wright, e o filho, que é o Rick, é o Júnior. Os médicos falaram assim: esse menino não tem jeito, vai viver um vegetal. Às vezes a depressão não dá assim. Eu não quero trabalhar, eu não quero ir para a igreja, eu quero ficar sozinho, eu não queria ter contato com ninguém. Tinha festa que eu chegava, eu ia para outro lugar para não ouvir barulho, porque eu não aguentava. Isso não tem a ver com a depressão? E aí o que acontece? Com 13 anos, 1977, o garoto recebeu uma doação de o quê? De um computador que dava para ele verbalizar de forma bem ruim as palavras. Primeira coisa que ele falou: pai, porque ele ouviu falar que teve um corredor que ficou em coma e não tinha como se sustentar. Ele falou: pai, eu queria correr por ele. E o pai entendeu. O que o pai fez? O pai tinha 36 anos. Nunca correu na vida, né? Nem de ladrão, porque lá em Boston, né? Sou ladrão latino, né? Mas tudo bem. Aí o pai falou assim: não, tem que fazer. E ele falou: eu quero correr, né? Eu quero correr junto. E o que aconteceu? O pai foi aprender a correr, foi nadar, foi fazer ciclismo, e ele criou uma bicicleta especial para carregar o menino e uma cadeira de roda, que ele colocou esse menino. Tem livros escritos sobre essa dupla aí. E ele fez isso e começou em 1977. Eu quero te dizer uma coisa agora, às vezes você está paralisado, né? A superação é isso. Veja, ele e o filho correram 39 anos. Olha os dados que eu vou te dar agora, segura aí, tá? 1000 corridas, ele empurrando o filho, seja na cadeira de roda, seja na bicicleta, seja carregando no colo, porque ele tirava da piscina e tinha um bote
porque eu vou falar agora as provas que ele participou. 257 triatlos em 39 anos. É coisa ou não é? Só para você saber o que é um triatlo, 1,5 quilômetros de natação, vai nadar para você ver, 40 quilômetros de ciclismo e 10 quilômetros de corrida, 6 Ironman, 3,8 quilômetros, ele com o filho, puxando no bote, correndo, depois de bicicleta, 180 quilômetros de ciclismo, 42 quilômetros de corrida. Agora segura essa aí, 7,5 Ironman, 1,9 de natação, 90 quilômetros de ciclismo e 21 de corrida, 22 duátulos, que é o quê? Só de corrida, 10 quilômetros de corrida, 40 quilômetros de corrida, é corrida demais, irmão, já estou cansando, 5 quilômetros de corrida, agora segura essa daí, 72 maratonas, 42 quilômetros, 195 metros, 97 meia maratonas. Esse homem era aposentado, viu? Que era da força lá, eu acho que era da Marinha Americana. 97 meia maratona. Não é ele sozinho, não, carregando o filho. Meia maratona, 21 quilômetros e 100 metros. Irmãos, esse homem morreu esse ano, dia 17/3 de 2021. E o gol maior que essa equipe fez não foi correr assim, não foi ajudar aquele que estava em necessidade, aquele corredor que estava em coma, não. Sabe o que é? Eles criaram uma fundação para ajudar pessoas que têm deficiência no mundo todo. Esse foi o maior gol, essa foi a superação da equipe. Então, exatamente, é isso que o livro dos Salmos faz. Tira, como esse rapaz foi dado, vai ser um vegetal. Não. E esse rapaz é formado na Universidade de Boston. Se formou em 1993. Na área dele, ele é super atuante, super inteligente. Ele teve superação. O livro dos Salmos, a proposta é essa também, superação. Da onde? Do luto para a alegria verdadeira. Não é euforia com o gol do Flamengo, que é muito bom, né? Diga-se de passagem. É bom demais. E torcer com o filho pelo Flamengo também é bom. E saber que o Vasco está na segundona, melhor ainda. Mas, gente, isso é muito pouco. O que o Senhor tem no livro dos Salmos, para quem atravessa, por exemplo, especificamente com depressão, é superação. O caminho da verdadeira alegria. Que não está isento de tristezas, de lutas, mas nós temos o quê? A companhia do Senhor conosco. Vamos orar? Vou passar para o pastor Ayrton de novo. Pode? Ah, tá, beleza. Então vou orar e eu passo para o pastor Ayrton. Senhor meu Deus, muito obrigado. Quantas vezes, Senhor, eu questionei, eu pedi egoisticamente para o Senhor tirar a minha vida. Mas o Senhor tinha planos muito bons, Senhor. Por exemplo, de eu estar aqui nesta noite compartilhando não só da minha história, mas da aplicação do Teu amor e da Tua palavra à minha vida. De dizer para pessoas que talvez estejam me ouvindo, crentes, pessoas que temem ao Senhor, mas estão afogados no mar, ó Senhor revolto, ó Senhor da depressão, e não sabem o que fazer, não têm conversado consigo mesmo na Tua presença, não têm esperança. Senhor, e quando a gente lê o livro dos Salmos e vê salmistas rasgando o coração, homens de Deus, mas homens sofredores, e homens também que buscam em Ti o seu equilíbrio, isso é muito importante para as nossas vidas. Portanto, eu te agradeço por tudo, quero te agradecer por essa conferência, quero te agradecer porque o Senhor me deu saúde e sabedoria para escrever esse livro e por todos aqueles que, ó Senhor, direto ou indiretamente, foram investidores nesse livro. Eu quero orar e te agradecer nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, né, pelo que ouvimos agora.
Eu quero estimular você a adquirir esse livro. Tá? Isso foi apenas uma visão en passant, né? Uma visão introdutória daquilo que você vai encontrar nesse livro. Tive o privilégio de ler boa parte já do livro do pastor Elias, a história dele, muito impactante, há muitas questões ali, né? E meu convite a você para que adquira. Pastor Elias, obrigado mais uma vez por aceitar o convite, por estar aqui compartilhando conosco não só a sua história, mas aquilo que Deus te permitiu pesquisar no seu mestrado e que com certeza será bênção para muitas pessoas. Louvado seja Deus. Muito bem, irmãos, nós estamos chegando ao final nessa noite, lembrando que amanhã e a sexta-feira nossas palestras serão via Zoom. Amanhã, mais uma vez, teremos a participação do Dr. Daniel Berger, diretamente lá dos Estados Unidos, e na sexta-feira, doutora Julie Genschel. Então, fique atento, Zoom, né? Quinta e sexta. E encerraremos no sábado pela manhã, através desse sistema de live stream. Teremos uma cerimônia rápida no sábado, né? E vai ser muito legal vocês conhecerem um pouco essa cerimônia de certificação de conselheiros bíblicos. Então, já estamos aí pré-anunciando, né, esse momento. Vamos explicar um pouco isso, tá certo? Que o Senhor Deus te dê uma boa noite, um ótimo descanso, em nome de Jesus. Amém.